Olá, começa agora mais um Saber Direito Profissão. Aqui você entende melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. E nesta semana tivemos um curso sobre processo penal. Quem esteve aqui com a gente foi o professor Marcos Guzmão, que agora eu recebo para um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Bom, achei super interessante as suas aulas, as 5 aulas, cada tema mais intrigante que o outro, né? Porque quando a gente fala de prisão é um assunto que todo mundo ou gosta ou odeia, né? Exato. Professor, então eu queria começar o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre essa sua escolha. Você é super novo, né? Acho que foi a sua primeira opção na faculdade, né? De Exato. escolha de curso e tal. Me conta um pouquinho. Bom, na verdade, a minha paixão, ela começa bem desde cedo. Eu costumo falar para as pessoas que eu não sou muito parâmetro, porque já desde cedo eu tive uma convivência muito grande dentro do direito. Eu sou filho de 2 servidores públicos. Meu pai, né, foi servidor do STJ até o ano de 2015, são 30 anos de tribunal. Só que jamais na área do direito. Ele estava sempre ali trabalhando nos gabinetes dos ministros, mas jamais na área do direito. Só que, em razão disso, eu tive muita chance de estar ali por perto, de conviver e tudo mais, e já cedo, até chegava e falava, né? Quando o pessoal pensa, você quer ser o quê quando crescer? Aquilo que todo mundo pergunta. E aí eu chegava e falava, eu quero ser doutor juiz, né? Essa foi a primeira ideia que eu tive sobre o direito. E a gente vai crescendo e tudo mais, eu me lembro ainda na época do ensino médio, a gente vê todas as pessoas com aquela dificuldade muito grande, de escolher faculdade, né? não sabe o que quer e tudo mais, mas eu já sabia desde muito cedo. Tanto é que em 2005 eu ingressei na faculdade de Direito e fiz o curso, né? É o curso que eu amo, é a área que eu amo. E daí em diante fiz essa escolha e segui e estou com ela até os dias de hoje. Mas quando você entra na faculdade tem aquele leque de matérias, né, professor? Que aí muito aluno se sente mesmo na dúvida, né? Que área seguir? E você foi para a área penal, por quê? Exato. A verdade, assim, tem sempre um brocado que a gente fala dentro da faculdade, que, né, que as pessoas começam apaixonadas pelo penal e terminam casadas com civil. Eu comecei apaixonado pelo penal, casei com o penal e estou casado com ele até os dias de hoje. E não quer divorciar? E jamais, não tem divórcio aqui na área penal. E por que a escolha pelo penal, assim, né? Diante de tantas áreas? Realmente é uma matéria que me intriga muito e eu acho que até pelo ponto de vista de ser bastante palpável, e eu tenho uma regra de vida que é muito presente no direito penal e eu acho que essa foi a identificação, que é a ideia um pouco rígida, um pouco seguindo algumas regras, né? Apesar do espírito livre, mas ter o segmento de regras. E o direito penal é bem isso, o segmento de muitas regras. Agora vem cá, professor, é uma matéria que às vezes muita gente tem preconceito, né? Ah, advogado de porta de cadeia, você que trabalha em escritório particular e tudo mais. Isso caiu por terra ou ainda existe esse preconceito? Ah, ainda existe muito. E não vou longe para te dizer, dentro da minha própria casa, o meu pai é um cara que quando acontece alguma prisão, alguma operação, ele liga e fala, você já viu? Olha o que aconteceu. E quando solta, ele, não foi você não, né? Porque esse tipo de coisa não dá, bandido não pode não, tem que estar na rua e tudo mais. Então, dentro de casa eu vejo isso, né? Não vou longe. E esse pensamento ainda é o pensamento que se vê muito na rua por aí. É por isso que eu até vejo que hoje o país está no clima punitivo que está. Era isso que eu ia te perguntar, porque hoje em dia, assim, comoção geral, né, principalmente dos grandes casos, a resposta é sempre essa, né? Prende, prende, prende. É a solução? Não. O pensamento, talvez, até sem falar de muito tecnicismo, o Brasil tem um problema que eu vejo, que é sempre consertar a consequência e jamais a causa. Né? A quantidade absurda de prisões, ainda em uma das aulas da semana eu até falava sobre isso, a quantidade absurda de prisões levou, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça a criar situações como a audiência de custódia, por exemplo, que com certeza é uma medida desencarceradora. Por quê? Porque os presídios estão muito abarrotados e o índice de criminalidade só cresce. Isso prova o quê? Que a prisão não resolveu nada e ela, de fato, não adianta. Na sua opinião, o que precisa? O que precisa é consertar a causa, precisa investir em educação e tem muita gente que acha que isso é utópico, mas enquanto não começar, está cada vez mais adiado, está cada vez mais para frente a resolução do problema. Falando um pouquinho, professor de Direito Comparado, a gente está falando de sistema penitenciário aqui, existe um país modelo? Eu não vejo, por exemplo, um país exatamente modelo, porque isso depende de cultura, depende de outras situações. Mas você vê países, por exemplo, como a Suíça, a Suécia, que tem índice de criminalidade baixo, onde tem cidades em que as prisões estão mofando porque não tem ninguém. Só que isso vem exatamente do quê? São países com alto investimento em educação, são países que resolveram a causa para não ter que resolver as consequências, né? Cuidaram dos meninos para não ter que cuidar dos homens. É verdade. Então essa
Essa é a dica para quem está assistindo. Exatamente. Investir na educação sempre. Professor, então vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira. Você, logo depois que saiu então da faculdade, já foi fazer pós-graduação. Só que você fez em direito público e não em penal. Exato. Por que isso? Bom, eu comecei com o direito público e, como eu falei, o direito público ele tem uma vertente muito próxima e o espírito muito parecido do direito penal, que é a ideia do seguir as regras, né? Existe uma regra estabelecida, então deve ser seguida. E o direito público é bem isso. Lembrando que o direito penal também é um ramo do direito público, né? Então, eu comecei com essa história, tenho habilitação na área de direito público, e em seguida migrei para poder ir para a grande paixão aí, né? Casado com o penal até hoje, continuando juntos aí. E aí depois fez especialização também na área penal? Também na área penal. Segui para essa linha e continuo aí até hoje. É a minha área de atuação hoje, eu atuo só nisso. É o que eu faço realmente todos os dias da vida. Para aquele aluno que ainda está em dúvida, conta um pouquinho do seu dia a dia, já que você trabalha no ramo privado e diretamente com o direito penal. Bom, uma coisa que ele precisa saber é que é bastante árduo, é bastante árduo. O direito penal, uma das primeiras coisas que a gente enfrenta é o preconceito, que a gente já falou agora há pouco. Você vê muito preconceito das pessoas por aí, em todos os ramos, em todos os locais, e de fato é muito preconceituoso. Entretanto, o direito penal ele tem uma peculiaridade que é o fator tempo. O direito penal exige que você esteja, além do tempo livre, você precisa estar andando sempre um passo à frente do tempo. Porque uma ação sua ou uma falta de ação sua pode prejudicar o interesse do seu cliente. Então, realmente, é um direito muito árduo, porque você tem que estar em pé e acordado o tempo inteiro e andar sempre na frente do tempo. E você já teve algum duelo interno, assim, de defender alguma causa que às vezes você não acreditava naquela pessoa, ou não? Existiu isso já? Existiu sim. E nessas horas a gente olha e fala, bom, vamos lá, né? Vamos fazer o que a gente aprendeu, vamos cumprir a nossa missão, não só a missão constitucional. Porque eu vejo que quando a gente tem o dom ou tem o talento, quando você assume, então, a missão, você assume com afinco e tudo mais. Por mais que você não acredite, a gente costuma dizer, no mérito ou no núcleo da situação, a gente, de fato, busca resolver as coisas com os instrumentos que a gente conhece. Mas já vivi, sim, alguns duelos internos e não foi uma vez só, não. Vamos tirar uma dúvida de uma aluna que mandou um vídeo pra gente, ela é lá de São Paulo, e quer saber um pouco mais sobre essa carreira. Pode rodar. Na sua opinião, o cenário atual requer que um advogado tenha múltiplas habilidades? Qual a sua avaliação sobre o que está sendo mais exigido? É o famoso profissional multifacetário, né, de hoje em dia. Exatamente. Hoje em dia a gente tem visto a própria Operação Lava Jato, ainda também em uma das aulas da semana eu falava sobre a Revolução Francesa ter sido um marco para a prisão. Eu acho que a Lava Jato foi um grande marco para a prisão e para o direito processual como um todo. Porque veja bem, a partir desse momento, né, a partir do ano de 2014 aproximadamente, onde explodiu a Operação Lava Jato, o mercado passou a exigir sim profissionais que sejam multifacetários, né? Profissionais que tenham conhecimentos de várias áreas, tanto é que veio situações relacionadas à compliance, situações relacionadas a vários advogados de várias áreas trabalhando de forma unida para resolver um problema só. Então, realmente a Operação Lava Jato trouxe, e sim, o mercado exige exatamente isso. Não dá para ter hoje o que a gente chama de um profissional obtuso. Aquele que tem só o conhecimento de uma determinada área e atua somente nessa área, sem ter a condição de abrir um leque para entender e compreender outras áreas. Professora, ela também perguntou qual a sua avaliação sobre o que está sendo mais exigido desse profissional. Bom, o que tem sido mais exigido do profissional hoje realmente é uma esperteza, vamos dizer assim. Como eu falei, o fator tempo, não só no direito criminal, mas também nos determinados ramos de direito, o profissional ele tem que ser muito descolado, muito esperto, tem que estar muito ligado, tem que trabalhar acordado o tempo inteiro, falando de uma forma bem simplificada. Entendi. Para a gente fechar esse bloco, qual a dica, então, que você daria para essa estudante e também para os outros que estão assistindo, né, que querem seguir? Bom, a dica é bem simples, né? Preste atenção, prestar atenção ao que se faz, fazer com afinco, fazer com dedicação, que entre o dia de hoje e o dia do sucesso só tem uma coisa, que é tempo. Tá certo. Bom, professor, vamos fazer uma pausa, então? Intervalo rapidinho? A gente faz uma pausa, o Saber Direito Profissão volta daqui a pouco, não saia daí.
O Saber Direito Profissão está de volta hoje aqui com o professor de Direito Penal, Marcos Guzmão. Professor, vamos falar um pouquinho então de um assunto bem interessante que foi tema da primeira aula, que é o histórico, né, das prisões. Como é que chegou isso no Brasil? Porque antigamente o conceito de prisão era muito diferente, né? Exatamente. Eu falava que quando a gente trata, então, da prisão, como é que ela começou a aparecer? A prisão ela surgiu aí pelas idades antigas e veio até a Idade Média dessa forma, com um intuito de resguardar o corpo daquele que teria cometido crimes ou transgredido normas morais da sociedade, porque antigamente a prisão não era vista somente para a transgressão de normas criminais, até porque a gente tinha muita ausência de codificações nessa época. Então, era utilizada para resguardar o corpo do cidadão para que ele pudesse sofrer os suplícios, ou os sacrifícios, ou os castigos. Então, ele ficava acautelado para que, então, o Estado, né, à época, pudesse, ou os responsáveis por isso, pudessem, então, lançar mão dele e castigá-lo. E nós estamos falando de castigo como cortes de membros, cortes de partes do corpo e até mesmo a morte. Após isso, a prisão vem evoluindo para a ideia do que a gente conhece na Idade Média, onde tratamos, por exemplo, do surgimento da Igreja Católica, que veio com as Inquisições, os Santos Ofícios, e também o surgimento de um Estado moderno. Então, a ideia do Estado moderno ainda era resguardar o indivíduo para que ele pudesse ter a pena aplicada, só que com uma diferença. Essa época imperava o poder político do monarca. Imperando o poder político do monarca, não era exatamente por conta da transgressão de uma norma, mas que o cidadão ficasse submetido à vontade do rei. Esse era um lado. Por outro lado, a gente tinha a questão da igreja. E aí a pessoa ficava ali encarcerada, passava pela Inquisição, pelos tribunais do Santo Ofício. Para quê? Para que ela pudesse purificar a sua alma. Então, ela era presa e sofria penitências. Então, é daí que surge o termo penitenciária. Olha que interessante, curioso isso. Ele surge exatamente desse ponto, porque as pessoas, né, presas pela igreja ficavam sofrendo, então, uma penitência para purificar a sua alma, para poder pensar sobre os pecados que havia cometido. E aí, dentro ainda da Idade Média, mudando já para a Idade Moderna, a gente passa por um marco importante, que é a própria Revolução Francesa, 1789, quando foi uma situação bastante importante para diversos ramos do direito. E aqui no direito penal e no processual penal não poderia ter sido diferente, né? Nesse sentido, surgem também situações como agora sim a codificação das coisas, agora passamos a ter algo escrito, a exigência de que a prisão fosse precedida de uma norma escrita, passamos a ter regras a partir daí, então. E nesse sentido, duas situações, então, levaram a um aumento da prisão. Só que aqui a prisão passou a ter um outro patamar, ou passou a ter um outro significado. Veja que ela passou a significar o seguinte: desde o iluminismo, com o surgimento do iluminismo, então, nessa época, os pensadores, então, começaram a escrever sobre a falência dos sistemas de castigos corporais. E a partir daí, então, passou-se a ter a prisão não como castigo corporal, mas sim como uma pena. Ela nasce a partir daí como pena. E outro ideal é que nessa mesma época várias dificuldades econômicas foram verificadas. E essas dificuldades econômicas verificadas, ausência de emprego, dificuldades financeiras, obviamente fizeram com que aumentasse o número da criminalidade. E aumentando o número da criminalidade, a prisão passou a ser mais necessária para isso, né? Foi para pôr ordem mesmo, né? Exatamente. E é quando surge, então, o que a gente conhece hoje, né? Que a prisão, como em regra, vem após o trânsito em julgado, que é a chamada prisão-pena, mas também temos a previsão das prisões cautelares, que são prisões que cuidam do próprio processo, para que ele possa se desenvolver e ter uma tramitação tranquila. E a prisão preventiva, professor? Muita gente tem dúvida em relação a isso, né? Tem até casos bem marcantes que às vezes o juiz manda soltar, não decreta a prisão preventiva na hora, a pessoa ainda tem um tempo para cometer um crime. Teve um caso bem complexo aqui no DF, que o marido, não sei se você lembra desse caso, o marido foi solto, era um caso de violência doméstica, e nesse meio tempo a prisão preventiva não saiu e ele matou a esposa. Entendi. O principal que a gente precisa ter em mente sobre a prisão preventiva e sobre qualquer uma das prisões cautelares é que o próprio nome já diz, elas são cautelares. Elas visam proteger o processo. Até conforme diz a jurisprudência do Supremo, o Supremo fala que a prisão preventiva e as cautelares não podem ter de forma alguma caráter de antecipação da pena.
porque pena só será aplicada lá no momento do trânsito em julgado. Isso sim é a prisão, é quando está formada a culpa que nós dizemos, nós costumamos dizer. Agora, a prisão preventiva ela tem finalidade a proteção do processo, proteger as provas do processo, garantir o resultado útil do processo. A prisão preventiva serve exatamente para isso e não para antecipar pena. Veja que várias vezes o Supremo já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema e conversar para dizer o seguinte, olha, o clamor social, que geralmente... Que nesses casos, né, vem bastante, forte, né? Principalmente nesse caso que você citou agora, o clamor social foi muito grande, o pessoal vai em cima do juiz de imediato para dizer por que soltou, por que soltou. Sim, soltou porque a prisão preventiva ela tem uma regra. E a regra precisa ser obedecida. Os seus requisitos, seus fundamentos estão previstos na lei. E eles precisam ser obedecidos. E nenhum deles tem caráter de antecipação de pena. Tem caráter de proteção do processo. Professor, vamos falar um pouquinho então agora de mercado de trabalho? Vamos lá. Vamos conferir então onde que esse estudante que se especializa em processo penal pode trabalhar. Pode rodar. O direito penal é um ramo do direito que estabelece e regula a punição dos crimes ou delitos através da imposição de determinadas penas, como a reclusão em estabelecimento prisional. O direito penal é uma área ampla que oferece vários caminhos profissionais. Quem se especializa nessa área pode atuar como advogado criminalista, defensor público, delegado e magistrado. A média salarial para início de carreira é de R$ 2.500. Professor, então, entre essas opções aí, você escolheu a advocacia privada, né? Exato. Por quê? Bom, na advocacia privada, como eu falei no início, como o espírito é bastante livre, né? A advocacia privada, ela te permite um leque de opções e um leque de ações em que você não precisa estar exatamente submetido a um mandamento ou submetido a exatamente algumas regras. Você precisa estar submetido à lei e fazer aquilo que você sabe, dentro do que você sabe, da forma que você acha mais concreta, sem nenhum tipo de mandamento, sem nenhum tipo de pressão quanto à forma de agir. Entendi. E você também partiu para a área acadêmica, né? Exato. Que é uma das opções também, né? Exato. A área acadêmica, dar aulas. Então, hoje você dá aula também? Isso. Dou aula hoje em curso de graduação, né? Curso de Direito, também preparatório para curso da OAB e curso de pós-graduação também, que foi a área que eu segui aí, e dentro do mercado de trabalho é o que existe de opção, né? Temos a área acadêmica, temos atuações do Ministério Público, temos outros concursos públicos, como, por exemplo, analistas de tribunais, como a grande profissão também no direito penal, ou delegado de polícia. Então, nós temos várias profissões, um leque de opções bastante grande. Agora, né, você mencionou aí o público que você trabalha dentro de sala de aula, ele varia um pouco, né? Graduação, exame da ordem, a pós-graduação. Isso, esse público faz bastante diferença. O engraçado é que nenhum deles é igual, ele tem várias peculiaridades, cada um tem suas peculiaridades. Quando você está na graduação, o aluno te exige uma proximidade maior, exige realmente você pegar na mão, levá-lo até o fim da ponte. E é uma matéria que gera muita curiosidade, né? Os alunos também devem te encher de perguntas. Bastante, porque eles são o direito penal é muito palpável. Certo? E o direito penal ser palpável, ele quer dizer que as pessoas se dão conta dele muito mais fácil. Ao contrário, por exemplo, de uma comparação que eu faço com o direito civil, no direito civil as pessoas não percebem, mas elas fazem contratos, por exemplo, o tempo inteiro. Vou comprar uma bebida, vou comprar alguma coisa no mercado e tudo mais, contratos no direito civil o tempo inteiro. Ao passo que o direito criminal, ele é mais palpável para o que a gente vê na TV. Não é todo mundo que vive uma situação criminal próxima, né? Mas ele é muito mais instigante. Então, eles realmente enchem de perguntas porque gera bastante curiosidade, até em nome dessa palpabilidade, vamos dizer assim. Entendi. E aí você passa para o público do exame da ordem. Exatamente. E no público do exame da ordem, já são pessoas em que eu costumo dizer que a gente lida com muitos sonhos. Lá tem gente que vai fazer a prova da OAB porque quer virar advogado, porque tem esse sonho. Tem outras pessoas que vão para lá porque precisam. Muitas vezes estão com uma faculdade feita, estão trabalhando em algum outro lugar, mas não podem largar esse lugar porque senão prejudica o próprio sustento. Também tem bastante pessoas lá que já estão numa segunda graduação ou já tem uma outra profissão e faz a profissão, né, faz o exame da ordem depois de fazer o curso de Direito porque gosta da advocacia, gosta daquilo ali, gosta da atividade, assim.
E o meu terceiro público, né, que é o público da pós-graduação, aí já é um público que realmente é muito mais curioso. Engraçado, é um público muito mais curioso. Mas O nível do debate, né, deve ser diferente. exatamente, as curiosidades estão exatamente na diferença de maturidade. Veja que você começa a elevar exatamente a níveis de debate diferenciados. E a pessoa, quando ela vai fazer uma pós-graduação, ela faz realmente porque ela está querendo, né? Assim como no preparatório, ela faz porque ela quer. Ela faz porque ela quer chegar em algum lugar, porque ela quer se desenvolver, ela quer se especializar. Então, essa diferença de públicos é bastante interessante para a gente discutir, analisar, e são situações que eu lido todos os dias diferenciado, né? De forma diferenciada com os três públicos. E já teve algum aluno que te marcou, que se inspirou em você? Ah, sim, teve sim. É bastante engraçado porque um dos meus alunos do preparatório, eu me lembro bem dessa situação, foi participar de um determinado processo seletivo para ser professor. E o interessante é que ele chegava e falava igualzinho a mim. Então, veja que, falando numa outra leitura, numa perspectiva, se ele faz aquilo igual a mim, é porque de alguma forma eu o inspirei, né? E isso, por que eu citei a questão no preparatório? É muito comum no preparatório a gente ver alunos desses que olham para você e se inspiram em você. Se inspiram na sua forma de falar, se inspiram na sua forma de agir, se inspiram no profissional que você é. Isso realmente são coisas que, né, tocam o coração da gente, né? Para a gente que é docente, realmente é bastante emocionante, né? E isso fica gravado. Então, são vários os alunos. Citei esse porque foi um exemplo que eu me lembrei agora. São vários os exemplos que marcam. Essa troca é muito legal, né? Muito. Só em sala de aula que você tem. Muito. Você dá aula também online ou não? Agora eu estou indo para o mercado online também, né? Partindo para a gravação de vídeos, né? Para colocar em redes sociais e tudo, né? Então, a gente está partindo para essa situação, dando também cursos de OAB online e crescendo também nesse mercado. Concurso. Concurso, esse é um mercado que eu ainda estou pensando. Esse eu ainda não sei como fazer, se vou, se não vou, mas a oportunidade está aí. E como a gente já tem o certo know-how, a gente leva aí para esse lado que não está muito distante. E de qualquer forma, vai ser penal e vai ser na sala de aula. É verdade, não foge, né? Exatamente. Vamos então para mais uma dúvida de um aluno? Claro. Desta vez é o Wagner, aqui de Brasília. Pode rodar. Para o senhor, quais são as áreas da advocacia mais disputadas no Brasil? No dia de hoje, né, até em razão do que a gente já falou aqui agora, o clima do país, o clima punitivo, tem trazido muita gente para o lado do direito criminal. Muita gente veio para o lado de cá, vamos dizer assim, achando que é um mercado bastante interessante. E realmente é. E realmente é. À medida que você vai crescendo no direito criminal, você vai encontrando, né? Vai encontrando o seu lugar, vai encontrando a sua oportunidade e vai encontrando os ramos. Então, assim, é um ramo bastante disputado no dia de hoje, muita gente migrou. Um outro ramo que eu vejo bastante forte hoje também é a situação do ramo empresarial. Dentro do ramo empresarial, era um ramo que não era muito desenvolvido, era um ramo que não era muito comentado e tudo mais, mas passou a ser, porque veja que a iniciativa privada, apesar, e aí fica uma crítica, apesar da carga tributária pesadíssima que o país tem, o que dificulta altamente a abertura de empresas, o Brasil passou a ter bastante investimentos externos, né? E dentro desses investimentos externos, a gente passou a ter situações bastante ligadas à fusão de empresas, à situação de compras de marcas e por aí vai, criação de marcas e por aí vai, né? Até alguns exemplos, marcas de cerveja, por exemplo, que vêm de fora do país para cá e não tinham o costume de existir aqui, passaram a existir. Então, e um ramo também de consultoria, que também vem crescendo, né? Ramo de consultoria também vem crescendo bastante. Veja que eu até falava também antes que a advocacia em si, ela te exige estar esperto, te exige estar acordado e tudo mais. Em outras palavras, no nosso meio, a gente chama de contencioso. E o contencioso é bastante difícil, porque ele te obriga a caminhar e a ficar sem almoçar, e ficar sem tomar café, e dormir à meia-noite e acordar às 4, e te exige muito disso. Já o ramo da consultoria é um ramo bastante estudioso, é um ramo que você pode simplesmente estudar, né, sentar, fazer os seus pareceres e por aí vai, e aproveitar a experiência para isso. Então, existe bastante essa diferença. Então, para quem está saindo aí da faculdade, é uma boa dica, então, investir nessa área, que está crescendo. Exatamente. O ramo da consultoria é um ramo bastante tranquilo. Para quem não tem aptidão ou não gosta do contencioso, tem também a consultoria. Tá certo.
Bom, com essas dicas, então, a gente finaliza o programa. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima. Bom, e você aí de casa pode continuar com a gente. Acesse o nosso site, tvjustiça.jus.br, e não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Obrigada pela sua companhia. Te espero semana que vem. Tchau!